Prezado, sou a professora Roberta Soares. Primeiramente, gostaria de expressar minha gratidão por fazer parte do 31º ciclo de palestras Sinted. Hoje trago uma pesquisa cujo foco é a perspectiva semiótica dos jogos digitais na educação, uma revisão sistemática de literatura. Esse trabalho foi realizado em conjunto com o professor doutor Heráclito de Souza Argolo. O objetivo da nossa pesquisa foi examinar o que tem sido debatido em relação ao uso de jogos educativos e a relevância da semiótica na análise da eficácia do design, incluindo a identificação de padrões de interação, compreensão do conteúdo e o engajamento dos jogadores, dos alunos. Os jogos digitais representam uma grande indústria de entretenimento e, para além desse propósito de entretenimento, também têm sido abalizados como ferramentas atrativas para propósitos educacionais. Os jogos sérios ou serious games são um exemplo disso, cujo principal objetivo é exercitar habilidades nos estudantes, nos jogadores. Nesse contexto do uso dos jogos de forma didática, a semiótica se apresenta como um campo de estudo relevante, uma vez que ela explora e organiza processos comunicativos que se baseiam em múltiplos sentidos cognitivos. Para iniciar a nossa revisão sistemática de literatura, definimos as nossas bases de dados, das quais selecionamos o indexador de periódicos da CAPES, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, o Google Acadêmico, a Web of Science e a Science Direct. Definidas as nossas bases de dados, construímos a nossa string de busca. A nossa string de busca foi construída com descritores e suas combinações relacionados à nossa temática e utilizamos os operadores booleanos para fazer as combinações. Definimos, então, as nossas questões de pesquisa com uma questão principal. Os estudos publicados nos últimos 5 anos examinaram a aplicação da semiótica na análise do design, da eficácia e da experiência de aprendizagem proporcionada por jogos digitais utilizados como recursos educacionais. Definimos algumas questões centrais nos últimos 5 anos. Houve uma preocupação em incluir a semiótica no desenvolvimento de jogos digitais na educação? Os estudos indicam diferenças significativas em jogos com e sem o uso intencional da semiótica. E, por fim, em que área e contexto da educação a semiótica está sendo mais utilizada? Quais as tendências conseguimos identificar? Iniciamos nosso processo de triagem, de seleção dos trabalhos. Selecionamos apenas trabalhos publicados no período de 2019 a 2024. Inicialmente, selecionamos 1.069 registros. Após, removemos as duplicatas através da ferramenta Mendeley. Excluímos também registros fora do período definido. As demais exclusões e seus respectivos motivos foram estudos realizados antes de 2019. Foram excluídos também registros não selecionados, não relacionados ao tópico, com base na análise preliminar do título. Excluímos também registros que estavam restritos a jogos de entretenimento. É importante ressaltar que foram consideradas nessa revisão as diretrizes Prisma. Após esse momento de exclusão, nós incluímos, através de uma leitura preliminar dos resumos, das conclusões, 30 estudos. Desses estudos, fizemos uma nova análise, baseados no resumo, conclusão e, em alguns casos, da metodologia, e selecionamos 8 estudos, sendo 5 artigos, um capítulo de livro, uma dissertação e uma monografia. Através dessa linha temporal, podemos identificar que boa parte dos estudos selecionados datam de 2023, tendo 2 estudos, respectivamente, em 2021 e 2022. Vamos apresentar a seguir uma síntese acerca da base teórica dos estudos selecionados, principais características metodológicas e os resultados obtidos. A primeira pesquisa que trago para vocês é a pesquisa de Eigel e Gurbus,
cuja temática versa sobre uma análise semiótica dos jogos digitais educativos com temas religiosos para crianças. Esse trabalho examina jogos educacionais digitais com esse foco no ensino religioso e utiliza o método semiológico de Roland Barthes. Esse método semiológico analisa a manipulação de signos por intermédio linguístico, visual, simbólico. As conclusões dos autores são que os recursos visuais e símbolos nos jogos apresentam valores intangíveis por meio de recursos tangíveis, no contexto das crenças religiosas. Com isso, concluíram que podem moldar as concepções mentais das crianças em relação à religião. Já o trabalho de Fadel e Stoffela versa sobre o design e construção de significados em jogos com propósito educacional. Esse trabalho, que é um capítulo de livro, explora como os jogos sérios impactam a experiência do jogador através da construção de significados. Para os autores, a experiência significativa ela vai resultar da sinergia entre o conteúdo sério e o entretenimento. Os autores trazem uma reflexão interessante, onde eles sugerem que os educadores e especialistas em conteúdo devem colaborar com game designers e programadores. Ou seja, os educadores e especialistas em conteúdo podem contribuir significativamente com a parte metodológica, educativa de um game, enquanto que os game designers e programadores vão se preocupar com a parte da experiência do usuário, com a ambientação do usuário, o que é uma reflexão bem interessante. O capítulo ele resgata também os conceitos da semiótica de Charles Sanders Peirce. O trabalho de Buckingham e seus colaboradores versa sobre as relações entre transformações representacionais semióticas e resultados de desempenho em jogos matemáticos digitais. Esse trabalho está baseado na teoria de registros de representação semiótica, ou TRRS. Nessa teoria, os registros de representação semiótica são construídos através de signos, como figuras geométricas, enunciados em língua natural, fórmulas algébricas, gráficos, cada um exibindo sistemas semióticos diferentes. A análise foi realizada por meio de pré- e pós-testes e dados de vídeo com alunos de 9 a 12 anos. Nessa pesquisa, ao todo, foram utilizados 9 jogos digitais matemáticos, sendo que cada aluno utilizou 3 jogos. Concluíram que as representações mais frequentemente reconhecidas e utilizadas pelos alunos foram as imagens, seguidas dos símbolos. A pesquisa de Carnielli versa sobre o jogo como recurso didático, uma perspectiva inclusiva para o ensino de números complexos, cujo objetivo é ensinar números complexos a alunos com transtorno do espectro autista. Para isso, foram utilizados 3 modelos diferentes de jogos: um jogo da memória, Caminhos dos Complexos e o Word Wall, que nesse caso foi o único jogo digital utilizado. Também é baseado, como na pesquisa anterior, na teoria de registros de representação semiótica. Concluíram que o uso de diferentes representações podem facilitar a compreensão conceitual. Esses jogos, é importante ressaltar que foram elaborados e analisados por especialistas em transtorno do espectro autista, porém não foi possível determinar se o jogo digital apresentou diferenças de desempenho em relação aos demais jogos utilizados. A pesquisa de Jukic versa sobre os valores educacionais em jogos digitais. Se trata de uma pesquisa com tendências mais filosóficas. Essa pesquisa é pautada na análise dos jogos digitais sob a perspectiva da semiótica midiática e do contexto ludológico. Essa pesquisa ela relaciona valores humanos, éticos e familiares com a educação, e ela baseia-se na filosofia da educação. O autor utiliza o método analítico da semiótica de Burns e a aplicação da teoria da cultura midiática de Kellner. O autor conclui que os jogos servem como espelho para discernir a essência humana e conclui também que os valores educativos estão interligados e representam o triângulo educacional do professor, aluno e educação. A pesquisa de Gutierrez e colaboradores
versa sobre o que pensam os professores do ensino secundário sobre os jogos digitais para aprendizagem, fixação estúpida ou o futuro da educação. Esse trabalho compreende as perspectivas de 201 professores de inglês australianos sobre a temática do uso de jogos digitais em sala de aula. Apesar de não estar no contexto prático do uso de jogos, basearam-se em questionamentos amplos sobre o uso de jogos digitais. A maioria dos professores, através dos resultados obtidos na pesquisa, consideraram legítimo o uso de jogos digitais em sala de aula, mas relutam em utilizá-los como ferramentas principais de ensino. O exemplo de aplicação semiótica apontada durante essa pesquisa foi a transformação de material semiótico entre mídias, como a conversão de um videogame em filme. Os autores recomendam que hajam mais pesquisas sobre a implementação de jogos digitais em sala de aula. Os professores participantes relataram que muito se fala na implementação dos jogos digitais em sala de aula, mas pouco se busca a perspectiva desses professores, pois muitos demonstram dificuldade na implementação efetiva desses jogos em sala de aula. A pesquisa de Souza versa sobre a utilização de um jogo digital como ferramenta de mediação semiótica no processo de aprendizagem do conteúdo de substância química. Esse trabalho explora o uso de um jogo digital no ensino de química, utilizando a perspectiva da semiótica de Peirce. Essa pesquisa se justifica diante dos desafios de aprendizagem que incluem os conceitos mais abstratos, as múltiplas simbologias, como as fórmulas, equações, os modelos atômicos. Como metodologia nesse trabalho, foi aplicado aos alunos um jogo digital com registro de áudio, vídeo e questionário ao final. Concluiu-se que o jogo facilitou a construção inicial dos conceitos de química e os elementos gráficos ajudaram na memória do conteúdo. A pesquisa de Killerman e Frank versa sobre as contribuições do design de interface no uso de jogos educacionais digitais para o público infantil e se trata de uma revisão sistemática de literatura. Os autores buscaram identificar o uso e a eficácia do design visual das interfaces dos jogos educacionais digitais para o público infantil. Dos 9 estudos que os autores selecionaram, apenas um deles explicita o uso da semiótica. Foram identificados diversos trabalhos que tratam dos jogos educacionais digitais, mas poucos desses trabalhos remetem ao design desses jogos. Concluiu-se que a literatura carece de estudos que explorem os elementos do design na confecção desses jogos. Buscando responder às nossas questões de pesquisa, através da análise desses trabalhos, inferimos que, no quesito design, observamos que foi mencionado o design através da adequação de signos, cores, texturas, formas representacionais, simbolismos, porém, poucos estudos foram bem incisivos na elaboração ou na análise do design. Em relação à eficácia, apresentaram resultados de eficácia através de diferentes técnicas, como testes, questionários, recursos de áudio e vídeo, e os resultados apontaram para a relevância da aplicação semiótica em relação à experiência do usuário, sinalizaram uma experiência satisfatória no uso de jogos digitais educativos e apontam para a semiótica como meio de aprimorar o engajamento dos usuários. Observamos também que nos últimos anos houve a preocupação em explorar a semiótica nos processos educacionais, o que abre espaço para a continuidade de pesquisas na área. Apenas um dos trabalhos menciona o desenvolvimento de jogos, só que sem o uso da programação, então isso não nos permite tirar conclusões relacionadas a essa área de desenvolvimento da programação de jogos. Os estudos encontrados se pautam na análise específica de jogos mediados por semiótica ou jogos sem mediação semiótica. Não há comparação entre os dois modelos. Mas os autores, em suma, concordam que a semiótica melhora o engajamento, os valores morais e a aprendizagem dos usuários. Os trabalhos que relacionam a aplicação da semiótica em jogos para o ensino de matemática e química se justificam justamente pelo caráter abstrato desses modelos, o que impede que os professores consigam conectá-los ao cotidiano com aplicações práticas. A tendência é que mais pesquisas nessa área possam surgir. E, por fim,
Esta revisão sistemática investigou o trabalho sobre a perspectiva semiótica em jogos digitais educativos, considerando esses trabalhos publicados nos últimos 5 anos. Observamos que ainda há uma baixa quantidade de estudos na área, houve um sutil avanço nos últimos anos e notou-se uma lacuna a ser explorada, que são os estudos comparativos de amostras de jogos com e sem semiótica. Como trabalho futuro, pretende-se realizar pesquisas para avaliar o impacto do uso de jogos digitais baseados em uma perspectiva semiótica, comparando com métodos de ensino tradicionais. Essas são as nossas referências. Muito obrigada.